Uma guerra que estoura do outro lado do mundo. E quase que instantaneamente, o mercado financeiro aqui no Brasil sente o tremor. Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai conectar esses pontos. Vamos seguir o rastro desde a zona de conflito até o impacto direto na nossa bolsa de valores. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É o tipo de dúvida que deixa muito investidor de cabelo em pé quando o noticiário internacional fica tenso. Então, vamos fundo para entender essa dinâmica. Bom, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para as tensões que já existem há muito tempo lá no Oriente Médio. Olha, essa crise não apareceu do nada, sabe? Já faz décadas que o programa nuclear do Irã causa uma certa desconfiança. Mais recentemente, a situação esquentou de vez com a descoberta de urânio enriquecido. E a gota d'água foi no mês passado, quando o Irã simplesmente se recusou a permitir inspeções. Isso foi estopim para o conflito que a gente está vendo estourar agora. Mas, ok, como é que um conflito que parece ser regional consegue criar uma onda de choque que afeta a economia do mundo inteiro? A resposta para isso está em uma única palavra: petróleo. A chave para entender esse impacto todo é a localização. É pura geografia. O conflito está acontecendo bem ao lado do Estreito de Hormuz. E esse lugar, meus amigos, é simplesmente a rota de passagem de petróleo mais importante do planeta. É um verdadeiro gargalo. Qualquer probleminha ali já bota em risco o fornecimento de energia de gigantes da economia. Pensa só, a China depende dessa rota para 90% do seu petróleo. 90%. A Índia, 70%. A Coreia do Sul também está ali, com uma dependência altíssima. É um ponto nevrálgico da economia global. E o resultado imediato dessa baita pressão geopolítica é muito simples. A oferta de petróleo no mundo todo fica, espremida. Fica mais difícil para o petróleo circular. O impacto disso é direto. Com a oferta em risco, o preço do barril de petróleo dispara. A gente está falando de passar da marca dos $100. E esse é um patamar perigoso, sabe? Porque ele alimenta a inflação e aumenta, e muito, o risco de uma recessão econômica no mundo todo. Tá bem, o cenário global ficou claro. Mas e o Brasil com isso? Como é que essa onda chega aqui na nossa praia? Bom, ela chega. E chega bem rápido. Aqui no Brasil, o ponto crucial é entender a diferença entre a gasolina e o diesel. Na gasolina, a gente é autossuficiente, então, com o preço lá fora subindo, a Petrobras só deixa de ganhar mais. O problema sério mesmo é o diesel. A gente importa cerca de 20% do que consome, e aí, com o preço internacional nas alturas, alguém tem que pagar essa conta salgada. A pressão é gigantesca, dá uma olhada. Os preços aqui dentro estão mais de 50% mais baratos do que custa para importar. Essa diferença enorme é o que o mercado chama de defasagem, e isso cria um problema financeiro monstruoso. Certo. Mas como essa defasagem lá na bomba de combustível acaba se transformando numa bomba para a economia e, claro, para o mercado de ações? É que o contágio é bem rápido e afeta praticamente todo mundo. É um efeito dominó clássico. O combustível sobe, isso aumenta o custo do frete e da logística. Com o transporte mais caro, a produção de tudo fica mais cara. E o resultado final? Uma inflação que se espalha e chega no bolso de todo mundo. Então, o ponto central aqui é que o problema não fica restrito ao setor de petróleo, de jeito nenhum. Ele se torna um problema da economia inteira, atingindo todas as empresas que estão listadas na bolsa. Ninguém sai ileso. Diante de um cenário tão complicado assim, a pergunta natural que surge na cabeça de quem investe é: tá, e agora? O que fazer? Esse é o primeiro impulso de muita gente, né? Aquele medo que bate forte quando o mercado fica tão volátil. A vontade de apertar o botão vermelho e sair correndo. A resposta curta e direta é não. A história mostra que crises e ciclos econômicos são normais. Já passamos por guerras, pandemias e a economia segue. O pânico quase nunca é a melhor estratégia. Em vez de pânico, o ideal é focar a atenção em empresas de setores que a gente chama de perenes. São aqueles setores que fornecem serviços essenciais, que as pessoas não deixam de consumir. Pensa bem, em uma crise, alguém deixa de usar o banco, de acender a luz, de usar água, de ter seguro ou de usar a internet? Dificilmente. E essa previsibilidade dá uma resiliência muito grande para essas empresas. E aqui tem uma virada de chave, um ponto muito importante. Para quem investe com foco no longo prazo, as quedas do mercado provocadas por uma crise podem ser, na verdade, uma grande janela de oportunidade. É a chance de comprar ações de empresas boas e sólidas por um preço mais atrativo. No fim das contas, a lição aqui vai além desta crise específica. A grande reflexão é sobre a própria estratégia de investimentos. Ela é robusta? Ela foi construída para aguentar as tempestades que invariavelmente vão aparecer no caminho?
Ter tranquilidade e disciplina na estratégia é o que faz a diferença.